Oi, gente. Já que a mídia corporativa não corrige Bolsonaro quando ele sai contando uma mentira atrás da outra sobre a economia, coube ao ministro da Fazenda, né, da Economia, Fernando Haddad, expor essas mentiras. Eu vou mostrar o vídeo falando justamente sobre isso. Vale a pena lembrar que os bolsonaristas ficam repetindo essas mentiras, tipo papagaios, né? Sem nunca checar a veracidade, né? E a pessoa que repete uma mentira sem checar a veracidade está se comprometendo eticamente com essas mentiras. É lamentável, mas infelizmente muitos fazem isso. Vamos ver o vídeo e tecer comentários. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a mentir feio sobre o governo Lula e o seu, e novamente sobre economia. Ele voltou, mas desta vez com ênfase inédita, voltou a dizer a fake news de que seu governo deixou um caixa robusto para Lula, com superávit e rigor fiscal. O pior é que tem gente que acredita, mas é dever jornalístico desmascarar a mentira. O que disse Bolsonaro em um tweet com quase 500 mil visualizações e 5 mil compartilhamentos? O governo de Jair Bolsonaro fechou seu mandato com um superávit de cerca de 54 bilhões de reais, mesmo passando por uma pandemia histórica, secas e uma guerra na Europa que desestabilizou o mercado internacional. Antes de continuar o vídeo, só quero comentar que o Bolsonaro está se esquecendo da PEC Kamikaze que ele fez para se reeleger e que estourou o orçamento, né? Acabou com o tal do teto completamente, né? Enfim, né? Claro que isso daí ele não coloca na mensagem dele, né? Óbvio. Hoje o que vemos? Gastança desenfreada e uma deterioração sistemática das contas públicas. Já estamos na marca de R$ 1 trilhão de déficit, sem uma pandemia e sem guerra, com a criação de mais um ministério, chegando a 39, se igualando ao governo Dilma, enquanto em nossa gestão reduzimos os mesmos para 23. Atualmente o cenário é de contas esfaceladas, aumentos explosivos de impostos e sem nenhum retorno visível para a maioria dos brasileiros. É preciso perguntar, onde estaremos em mais alguns anos, estatizados até o talo, o povo totalmente dependente do Estado e quebrados? Claro que ele está torcendo os dados, ocultou a inflação crescente em seu governo. Quem se lembra, aliás, da gasolina a quase R$ 10? O desemprego também nas alturas, a história de redução de ministérios para economizar é demagogia ideológica. E a maior parte do arroxo fiscal de Paulo Guedes, que a Faria Lima acha que é coisa boa, se deu à custa de congelamento da merenda escolar nos 4 anos do governo, no congelamento do salário mínimo em relação às perdas inflacionárias ou à custa da não correção da tabela do imposto de renda. Uma promessa que Bolsonaro descumpriu olimpicamente e Lula já começa a cumprir desde seu primeiro ano de terceiro mandato na presidência. Mas é na herança maldita deixada pelo governo Bolsonaro que se encontra a maior mentira desfiada pelo ex-presidente hoje inelegível. E nesse ponto, nada melhor do que a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante evento com representantes da indústria do aço, que por sinal anunciaram investimentos de mais de 100 bilhões de reais nos próximos anos. Confira. Mas dessa vez o destino caprichou com o senhor. O senhor lhe deu tarefas muito difíceis de um chefe de Estado enfrentar. Eu queria lhe contar, não tive a oportunidade ainda, eu pedi para o secretário de Política Econômica fazer um balanço do que o senhor herdou em termos de política fiscal. Eu acho importante, na presença da indústria, relatar o que aconteceu entre 2022 e 2023. O projeto de lei orçamentária elaborado em 2022 para 2023, ele já previa um déficit de 63 bilhões de reais. Explícito. Está na peça encaminhada ao Congresso Nacional. Só que, além dos 63 bilhões de déficit primário declarado pelo governo anterior, a rubrica do Bolsa Família estava a descoberto em mais 60 bilhões de reais. Ou seja, nós íamos ter que inaugurar o governo cortando benefícios sociais, lembrando que, à época, os dois candidatos defenderam a manutenção da transferência de renda naquele patamar. Pegaram essa? O orçamento do último ano de governo de Bolsonaro já previa déficit, um déficit gigantesco e um déficit mentiroso, porque o déficit era muito maior, tendo em vista que todos os candidatos que chegaram no segundo turno se comprometeram a pagar coisas que estavam fora do orçamento. Por isso que teve que se fazer a PEC da transição. Eu fiz vídeos aqui no canal sobre isso. A PEC da transição foi necessária justamente para garantir o pagamento do Bolsa Família, que não estava previsto no orçamento do Bolsonaro. Mas enfim, né?
Até no orçamento eles colocaram fakes. Isso já dá alguma coisa acima de 120 bilhões de reais. Nós tivemos um calote de precatórios, tanto em 2022 quanto na peça orçamentária de 2023, somados, superam 90 bilhões de reais. Então, nós estamos falando em alguma coisa já na casa de 230 bilhões de reais. E nunca é demais lembrar que o calote dos precatórios foi uma medida feita durante o governo Bolsonaro. Foi ele que deu calote nos precatórios. Enfim. Nós tivemos que indenizar os governos de estado pela irresponsabilidade de tomar o ICMS sobre combustíveis durante o processo eleitoral. Ou seja, nós herdamos um problema da ordem de quase 300 bilhões de reais em valores atualizados. É isso que o senhor herdou e é isso que nós estamos tentando administrar como uma das pautas da área econômica. E é uma pauta fundamental, colocar ordem na bagunça que foi herdada nesse período. Portanto, toda vez que um bolsonarista disser que o governo Bolsonaro deixou superávit, responda dizendo: o governo Bolsonaro deixou um déficit de 300 bilhões de reais. Isso é cortando por baixo. E se ele disser que você está mentindo, dê link para esse vídeo. E se ele disser que eu estou mentindo, diga para essa pessoa se afastar da sua vida, porque você não gosta de mentiroso. Entendeu? Porque a verdade é essa. E se ele não gosta da verdade, você não deve ter relação com essa pessoa. Eu não quero ter proximidade com gente, não só que é fascista, que isso eu quero distância mesmo, mas gente que fica disseminando mentiras. Quero distância. Quero distância. Não precisa me seguir. Se é disseminador de mentiras e está aqui no canal, pode ir embora. Não é? Eu não quero. O que está acontecendo paulatinamente e nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Esse ano vai ser infinitamente melhor do que o ano anterior e assim sucessivamente. Apesar disso, a inflação cai consistentemente. Consistentemente. A inflação de 2022, se não fosse a maquiagem dos combustíveis, estaria na casa de 9%. A inflação esse ano será abaixo de 4%. Próximo da meta estabelecida pelo próprio governo. Então, nós estamos num momento em que nós estamos colocando ordem na macroeconomia, câmbio estável, sempre na casa aí dos R$5, apesar da crise global, com as taxas de juros americanas atingindo patamares que há 40 anos não se atinge. A taxa de juros em dólar na casa de 5,25%, 5,5%, vocês sabem o que isso significa para todo mundo, e não é diferente para o Brasil. E apesar disso, nós estamos conduzindo a política macroeconômica de maneira responsável e tomando uma série de outras medidas macro e microeconômicas para alavancar o crescimento que ninguém mais imaginava pudesse superar 1,5%. Vocês ouviram durante 10 anos que o PIB potencial do Brasil era de 1,5% de crescimento. Hoje nós estamos crescendo na casa de 3%, já reprojetamos esse ano para um patamar de 2,5%. Temos o desafio do Rio Grande do Sul, cuja gravidade ninguém nega, mas reforma tributária, marco de garantias, reforma no mercado de capitais, mercado de crédito, novo BNDES, tudo isso permitindo que nós possamos apoiar a indústria, apoiar o comércio, apoiar os serviços, sob a liderança do nosso vice-presidente, que cuida do crescimento setorial no país, em absoluta sintonia com planejamento e fazenda. Nós conseguimos aprovar uma reforma tributária depois de 40 anos. Gente. E o Haddad lembra bem que o cenário econômico que ele herdou foi assim, terrível. Né? Terrível. Terrível. 300 bilhões de déficit fiscal, quando você computa os precatórios, né? O déficit já previsto no orçamento, somado à necessidade de pagar o Bolsa Família e tudo mais.
E juntando com tudo isso, um período inflacionário terrível. O PIB brasileiro. E olha que o governo Lula não é as sete maravilhas. O governo Lula, a reforma tributária que o Haddad cita, tem avanços, falta progressividade, não é tão progressiva quanto nós gostaríamos. Ou seja, mesmo fazendo reformas que eu classificaria como apenas boas em alguns pontos e indo na direção correta e trazendo, mas não sendo tão boas quanto a gente gostaria, não avançam tanto, não são reformas tão estruturais. E só trazendo confiança e estabilidade institucional. Só com isso, e uma gestão comprometida com competência, com eficiência e com reinvestimento nacional. Só isso já trouxe um cenário de crescimento de PIB, só isso já trouxe um cenário de diminuição do déficit, só isso já fortaleceu a economia brasileira, só isso fez o câmbio estar estabilizado. Imaginem se o Brasil investisse pesadamente em direitos sociais, se fizesse a reforma tributária que nós defendemos, aquela que é mais progressiva, se o Brasil apostasse em avançar e fortalecer o cooperativismo, o quanto não poderia ser feito? Pois é. Mas enquanto isso, o que aparece nas redes bolsonaristas e a mídia corporativa não desmente são aquele bando de mentiras. Cabe agora vocês compartilharem esse vídeo para a gente ir desmentindo essas mentiras, para a gente ir respondendo a eles. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo.